Vamos ver como as perguntas estamos aqui. O que você achava do movimento nazista na época? Sabe? Judeu e tudo mais. O quê? Sabe, os judeus tinham alguma opinião sobre o nazismo? Judeus? Nós não tivemos nenhum contato assim direto com os judeus. Isso foi um contato mais do Hitler lá na Alemanha com eles, né? Na nossa fronteira lá não tinha influência nenhuma política de se era judeu, se era alemão, se era americano, se era russo. Nós vivíamos mais ou menos com a finalidade de lutar, de expulsar os alemães que estavam na Itália e depois até tomar toda e qualquer posição deles. Não tínhamos nenhum contato político. O que nós sofremos de política deles, mais parte dos alemães, mas não era dirigido ao judaísmo, é que eles faziam muita propaganda pelo fato de nós estarmos fora da nossa pátria. Por exemplo, eles colocavam alto-falantes nas partes mais altas dos Apeninos lá, e o alto-falante tocava música brasileira e fazia convites, apelava mesmo para que você saísse da trincheira e fosse até lá, que eles não iriam revidar nenhum ataque e nós podíamos ir para a Alemanha para lá depois retornar ao Brasil. Na Alemanha nós teríamos todo o conforto, inclusive com comidas típicas, e depois voltaria para o Brasil. E eles diziam claramente, olha, enquanto você está aqui, enfrentando essa dificuldade de inverno, uma luta que você não sabe o porquê, você está mais ou menos servindo ao americano do Norte, aos Estados Unidos. Enquanto isso, a sua família está com as suas portas lá mais ou menos abertas e eles penetram nas suas casas, são os manda-chuvas de lá e estão dominando o seu país. Você não quer voltar para o seu país hoje mesmo? Então venha, suba a serra aí, um monte, nós damos todo o apoio para você para ser repatriado. Então, essa é a política de contrário à nossa missão lá, e eles estavam visando aos ingleses e americanos. E eles estavam no Brasil gozando a vida. Né? Deixa eu ver o que mais. Você tinha uma cicatriz no braço, né? Do que foi mesmo? Essa cicatriz aqui, no braço, essa cicatriz foi fruto de nós estávamos na trincheira, aí já não era mais os Apeninos, já estávamos quase no Vale do Pó. E em Fornovo, nós tínhamos uma missão de prender uma divisão alemã, que eles estavam meio sem munição, a munição não tinha chegado, porque o serviço de espionagem é muito comum, muito rápido lá na guerra, na espionagem. Saber quantas pessoas tem na frente, quantos armamentos. Então eles estavam com dificuldade de munição e nós deveríamos atacar naquela noite. Mas antes de atacar, eles fizeram um ataque, uma contra-ofensiva com canhões 88. O canhão 88 ele explode no ar assim e os estilhaços vêm como se fosse um chuveiro. E em um desses estouros do alto, assim, eu estava comandando uma metralhadora e um estilhaço me pegou no braço aqui. Eu tive que, no dia seguinte, ir para o hospital. Aguardei a ambulância me levar. Também foi muito difícil para mim esse braço, porque
Depois, com o curativo simples que nós tivemos lá na trincheira, não consegui estancar muito a hemorragia, e eles, quando eu cheguei lá, já era um pouquinho tarde, né? Mas eles também queriam realmente fazer uma cirurgia. Mas depois de umas aplicações lá do remédio, a sulfa, eles tinham lá muito potentes, consegui realmente não dar gangrena e o braço sarou. Mas tive que ficar também quase 30 dias sem usar esse braço, e o ferimento me incomodou bastante, mas depois cicatrizou. Foi com algum amigo na guerra, assim? Você perdeu alguém lá? Perdi bastante. Eu tive um soldado chamado Benedito Silva, e ele era muito leal comigo, muito leal mesmo. Realmente estava sempre perto de mim, e ele, uma noite lá, nós sofremos um ataque de uns fuzileiros especializados, e ele levou um tiro no jugular, e não conseguimos estancar, e ele faleceu nos meus braços. Teve poucos minutos depois. Além dele, tivemos outros também. Para você ter uma ideia, a minha sessão era 16 homens. Só terminamos com 4 desses 16. Os outros todos ou foram feridos ou tiveram que voltar por um motivo de doenças provenientes da guerra. Muito frio, alimentação, depressão, então tiveram que voltar. Mas outro também que me marcou muito foi um amigo que eu tinha, o Joel Carlos Borges. Esse Joel Carlos Borges era amigo dele de Osasco, aqui, Itaúna. E ele, logo que chegou lá, no primeiro ataque, ele foi preso. 42, era uma sessão, 40 pessoas e 2 enfermeiros. Os 42 foram presos, em cima de uma pedra lá, eles estavam acampados lá. E ele foi preso e foi para a Alemanha, ficou lá preso, no campo de concentração, e na volta dele, já tinha terminado a guerra, ele voltou, e foi um impacto muito grande quando eu encontrei com ele, grande amigo, conhecia muito a família dele. E foi um impacto que ele estava realmente muito magérrimo e não podia nem comer normalmente. A alimentação dele era gradativa para ele se fortalecer. Então, eu tive que olhar para ele e realmente valorizar muito a vida de não ter ficado preso ou então ter morrido lá no combate, né? Mas perdi bastante amigos, não somente alguns mortos, mas a maior parte foi feridos. Porque uma coisa muito interessante que vocês não sabem é que a guerra hoje em dia, essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela não teve assim um número muito de mortos, mas teve um número muito grande de feridos. O ferimento, por exemplo, perder uma perna, perder um braço, ser atingido no órgão, na cabeça, no peito, isso é muito comum. Então, ele vai ter que voltar para a segunda linha ou para casa, porque ele não pode mais continuar a guerra. Então, mortos mesmo nós tivemos no final da guerra, mais ou menos 500,
mil. Brasil. É do Brasil. Mas o número de feridos, não só feridos no corpo, mas feridos na mente. Ele volta assim com a neurose de guerra, que é muito perigoso, é mais perigoso do que a depressão que nós temos hoje tão comum na nossa sociedade. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que talvez seja realmente um propósito muito especial meu. É que a neurose, graças a Deus, não me atingiu, porque eu resolvi, em vez de ficar parado, eu resolvi auxiliar meus companheiros e fundamos uma associação aqui para tratar desses elementos que estavam com neurose. Fundamos uma enfermaria aqui no Cambuci, era só para eles, cabia mais ou menos 200 pessoas, e tínhamos um atendimento semanal, à quarta-feira, era mais ou menos à tarde e à noite, aqui na Santa Madalena, onde nós dávamos para ele alguma coisa, com queijo, farinha de trigo, óleo, suco, sabonete, pasta de dente, e alguma coisa em espécie para ele pagar passagem. Mas como é a neurose de guerra? Assim? Como a pessoa fica? É uma depressão avançada, é uma depressão. Ele fica sem vontade de viver, sem vontade de trabalhar, não dá muita importância para a família, e ele começa a beber o álcool, ele torna-se um alcoólatra. E o alcoolismo para ele é uma espécie de fuga, e essa fuga realmente faz com que ele fique parado em casa, não conversa, e emudece completamente, não tem vontade de sair, e quando sai vai para o botequim beber e não quer retornar para casa mais, não quer fazer nada. E como vocês voltaram da guerra? Voltaram quando acabou mesmo? Acabou. Ela terminou no dia 5 de maio de 45, e nós ficamos como tropa de ocupação lá ainda 6 meses. Depois de 6 meses nós embarcamos já num navio melhor, gastamos menos dias, e foi uma viagem realmente deliciosa, porque estávamos voltando para casa, e aqui no Brasil nós somos muito bem recebidos pela população. Quanto tempo você ficou lá no Rio? 2 anos. 2 anos lá na Itália. Desses 2 anos nós começamos nosso treinamento em Nápoles, bem no sul. Depois nós passamos por Roma e acampamos pertinho de Roma, um pouquinho na frente, num porto chamado Civitavecchia. Civitavecchia nós fomos chamados para socorrer um regimento americano, negros, que tinha sofrido um ataque, e nós fomos nessa data chamados para socorrer. Foi aí que eu destaco uma cena muito interessante que deu comigo. Como eu não pude levar nenhuma Bíblia, eu encontrei abandonado lá dos americanos que saíram, recuaram, encontrei o Novo Testamento. Então, me confortou com o restinho que sobrava do Novo Testamento, que estava todo destruído. Aí eu ainda consegui recuperar algumas partes do livro de Salmos, eu lia, confortava mais um pouco. Aí começou aí a notícia para mim quem eram os geriões e o que eles faziam.
estava o carimbo deles, e quando eu tive a oportunidade, eu perguntei para um americano lá o que significava aquele carimbo lá de